O economista Neil Dorix é um crítico das políticas de conciliação adotadas nos últimos governos petistas, a quem chama de esquerda liberal. Ele disse ao AEPET TV que caberia ao presidente da República liderar um amplo movimento de conscientização que poderia incluir um plebiscito para despertar o povo contra o capitalismo dependente rentístico e promover uma ampla revisão dos processos de privatização das últimas décadas. A disparidade entre a economia real e os valores que circulam no sistema financeiro é tamanha que a parte do lucro da Petrobras que cabe ao governo é rapidamente consumida no custeio da dívida pública. É possível acordar o povo para esta realidade? Mas é claro que sim. Veja, qual é o argumento central da direita liberal que, no fundo, foi incorporada pela esquerda liberal? É a ideia de que a venda das empresas estatais era fundamental para abater a dívida pública interna, contratada em reais. Vamos recordar 2 ou 3 coisas básicas. Em 1994, quando se estabeleceu o Plano Real, não existia praticamente uma dívida pública interna. E o grande problema era a dívida pública externa contraída em dólares e tendo que ser paga com sucessivos superávites comerciais no balanço de pagamento. O país tinha que gerar uma quantidade de dólares fundamentais para honrar o serviço dos banqueiros. Muito bem. A partir de 1994, a coesão burguesa que dirige o país desde então e sustentou e derrubou todos os governos, ela decidiu que o fundamental era a dívida interna. A dívida interna com Cardoso, quando ele assumiu, em junho de 94, quando começa o Plano Real, é 63, 64 bilhões de dólares. Era nada. O Fernando Henrique deixou essa dívida em mais de 700. O Lula colocou essa dívida em mais de 1 trilhão e 500 bilhões. E a Dilma colocou em 3 trilhões e 500 bilhões, já está em 5. Quer dizer, todas as privatizações que foram feitas até agora não diminuíram o endividamento público, ao contrário, agravaram o endividamento público. Porque se, por um lado, parte é transferido para o pagamento de juros, os juros foram colocados numa estratosférica relação com a dívida. De tal maneira que coloca-se uma quantidade de recursos para abater o principal, mas a dívida se multiplica numa escala exponencial. Olha, isso é insano. Um aluno do primário percebe que essa dívida não só será impagável, como era o próprio mecanismo de escravização. De tal maneira, meus estimados, que esse é um assunto claro. A ideia de vender para abater a dívida não tem a menor racionalidade, exceto a racionalidade do irracional. Transferir ativos extraordinariamente importantes para o Estado brasileiro, para os trabalhadores, para o fundo dos especuladores. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a economia política do rentismo e o capitalismo dependente rentístico, que eu estou chamando essa fase atual do desenvolvimento capitalista brasileiro, corresponde a um aprofundamento da dependência e subdesenvolvimento do país. E o Brasil colocado numa posição da Divisão Internacional do Trabalho, cuja função é exportador de produtos agrícolas e minerais, nos quais a expressão mais cabal, que começa inclusive com a Dilma e com o Bendini, é precisamente a exportação de petróleo cru. Alguém pode colocar na cabeça isso, que nós não temos uma indústria química nossa, de lubrificantes, de óleos, etc., e que não vamos exportar petróleo cru, que essa não pode ser. Pode pegar o gráfico, começa a crescer com Dilma e Bendini e não para mais. E agora nós estamos nessa condição escandalosa de um Brasil com uma potência tremenda exportando petróleo cru, que poderia existir em determinadas circunstâncias, mas não pode ser uma regra crescente. Essa economia política do rentismo não tem a ver com superpoderes, com financiarização, que nos impede pensar, acordar de manhã e ter uma racionalidade mínima. Esse capitalismo dependente rentístico, ele é fruto dessa situação que o Brasil se encontra, em que o fundamental é exportar produtos agrícolas e minerais, inclusive, repito, o petróleo cru. É preciso reverter isso. Ninguém vai enfrentar isso sem uma ruptura com a dependência e subdesenvolvimento. Então, os desenvolvimentistas, os keynesianos que estão aí falando em reindustrializar o país, teriam que estar radicalmente comprometidos com a recuperação total da empresa e com a consigna que eu estou defendendo. Morte aos rentistas, nem $1 na Petrobras.
recuperar, inclusive, a soberania nas questões judicializadas. O atual governo foi eleito a partir de um amplo leque de alianças contra a extrema-direita. Lula estaria engessado diante dos compromissos assumidos? Digamos essa ideia de que a aliança de classes que o Lula fez engessa seu governo, ela tem que prestar contas com algo fundamental. O que se dizia na última disputa eleitoral? Se dizia que a vitória do Lula era fundamental para alterar a correlação de forças. Ao contrário disso, eu sempre postulei que isso era completamente descabido, em verdade. Agora, aqueles devotos do Lula estão, alguns perplexos, outros mantendo uma compreensão absolutamente incompatível com as urgências das transformações em relação à política econômica, em relação à política externa e, sobretudo, em relação à Petrobras. Eu quero dividir aqui essa resposta em dois aspectos. A nomeação do Lula, do senador Jean Paul Prats, um empresário lobista da área de energia, em especial de petróleo, já revela o grau de compromisso do Lula com as classes dominantes e a rapina sobre a Petrobras. Nós temos que entender algo fundamental, estimados camaradas e amigos que nos escutam. O petróleo é uma riqueza nacional, é uma riqueza do país e, portanto, do povo, e não pode estar submetida a um grupinho de investidores que, ao longo do tempo, sequestraram a Petrobras. Como é que a Petrobras foi sequestrada? Em primeiro lugar, pelo fim do monopólio decretado pelo entreguista Fernando Henrique Cardoso. De outro lado, foi quando das grandes descobertas do pré-sal, um esforço concentrado de geólogos e engenheiros da Petrobras, portanto, da empresa, que tem uma longa história de busca do petróleo e dessa riqueza, ela sofreu um novo assalto com o regime de partilha, que é absolutamente inadequado e é um entreguismo também. E em 2016, com Pedro Parente, mas já com Dilma e Bendini, no segundo mandato, a Petrobras entrou nessa linha que encontrou sua coroação, o seu epílogo, digamos, com Pedro Parente e Michel Temer e depois com o proto-fascista Bolsonaro. De tal maneira que é uma longa história de entrega do petróleo, um recurso estratégico, não só importante antes do pré-sal, mas muito importante depois do pré-sal, quando o Brasil se transformou numa potência petroleira, dito por ninguém menos do que o ex-presidente Hugo Chávez, que conhece do assunto, porque vocês sabem que a Venezuela é o país que sugeriu e ajudou a criar a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Então veja que essa longa história de entreguismo tinha que receber uma interrupção. E a nomeação de Jean Paul Prats, um lobista empresário do setor de petróleo, para a empresa, não mostra uma vacilação do atual presidente da empresa, da Petrobras. Mostra precisamente ele em ação. Diante de um tema tão estratégico, não cabe vacilação. Quais são as vacilações, entre aspas? Primeiro dia que ele entra na empresa, se confirma a venda de um ativo importantíssimo da Petrobras. Segundo, a distribuição de dividendos, que é verdadeiramente escandalosa. E terceiro, Jean Paul Prats não está atuando sem a orientação do presidente Lula. E o presidente Lula tem instrumentos jurídicos, políticos e a autoridade eleitoral, venceu as últimas eleições no entreguismo na Petrobras mais descarado e aberto, que eu repito, vem de longa data, para interromper o processo. Tem instrumentos jurídicos e está usando, pasmem, a mesma argumentação que o Bolsonaro usava de que ele não tem maioria na diretoria da empresa. Ele pode atuar, por exemplo, através de medidas provisórias e enfrentar o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional é um covil de ladrões que vai cobrar um preço infinito. E quando atendido na primeira demanda, já apresenta a segunda e já prepara a terceira. São insaciáveis. Essa é a história daquele covil de ladrões. De tal maneira que a primeira nomeação e segunda atuação objetiva, que você chamou aqui de vacilação, é como esse presidente da Petrobras e a linha decidida pelo governo do presidente Lula está continuando no assalto ao Estado e à Petrobras à luz do dia, passando um prejuízo terrível para o povo
complicando a vida produtiva do país, tornando mais difícil e, sobretudo, contemplando um pequeno número de acionistas estrangeiros que não merecem a menor consideração nossa. E podemos atuar nos marcos da lei, da prerrogativa presidencial, para recuperar o petróleo e a Petrobras. Então, nós temos um contínuo. E como não há um debate público sobre o petróleo no Brasil, nós ficamos, por exemplo, na última eleição, submetidos a uma reflexão, a um debate sobre política de preços. Ora, isso é um sofisma. Não dá para sustentar uma reflexão sobre o petróleo, que é uma riqueza estratégica do país, de valor mundial, a partir de política de preços. Nós temos que voltar ao monopólio estatal do petróleo, nem $1 da Petrobras e morte aos acionistas, no sentido que não pode ter interferência nenhuma dos banqueiros, dos latifundiários, dos capitais industriais e dos financistas, dos fundos que atuam rapinando a empresa e passando prejuízo para o povo na forma de gasolina, de gás, de diesel, de tudo, caríssimo, para sustentar meia dúzia de rentistas que sacrificam o bem-estar do povo e as possibilidades produtivas do país. Então, está muito ruim. Não há vacilação na Petrobras, nem por parte do atual presidente e nem por parte do Lula. Eles estão mantendo os mesmos compromissos que sangram a nação, prejudicam a Petrobras e traem o nosso povo. É muito grave a situação, não tem nenhuma relação com, em abril, formar uma nova diretoria e negociar com o Congresso Nacional. Há que resgatar as virtudes do presidencialismo e está exclusivamente na mão do Lula fazê-lo. E a questão fundamental aqui, nesse aspecto, não há mais dúvida. Ou se resgata a autoridade presidencial e se coloca para o povo a decisão, nós ganhamos esse debate. Essa é a questão central, porque o petróleo precisa de um debate público que nós não temos desde os anos 50, quando se desatou a campanha do petróleo é nossa. Esse é o nexo histórico que nós temos que puxar. E eu quero enfrentar essa canalha de financistas com todos os debates nas ruas, nos rincões do Brasil, na cidade e no campo, na imprensa, na mídia burguesa, capitalista que está aí, com as universidades, com os centros de pesquisa, com os engenheiros da Petrobras, com os trabalhadores, com os sindicatos, para onde deve ir o petróleo. Esse debate é urgente, é uma questão de vida ou morte para o país, para o governo e para a empresa. Essa para mim, é a questão que está colocada hoje, gravíssima situação. E muita gente inocente esperava que o governo iria interromper esse ciclo. Mas o governo está movendo a manivela daquelas forças que assaltam a Petrobras à luz do dia com uma disfarçatez e com argumentações, supostamente do ponto de vista dos preços, do investimento, etc., que não se sustentam em 10 minutos de reflexão séria. Em que se baseia a sua afirmação de que o PT tem uma larga história de traição ao petróleo? Está tudo documentado e aquele que achar que eu estou com má vontade com o lulismo, com o petismo, basta ouvir as declarações do ex-senador Roberto Requião e do Lindenberg, senador pelo Rio de Janeiro. A lei de partilha era ruim? Não era uma lei extraordinária, mas era muito mais importante daquela que foi aprovada através do projeto do senador entreguista de São Paulo, José Serra. E claro que estava tudo certo. E o Planalto, através da presidente Dilma, tinha feito um acordo com o senador Requião, com o senador Lindenberg, de manhã. À tarde, o acordo dançou, esfumou, queimou. E os dois senadores subiram na tribuna do Senado perguntando de que lado estava o governo. Se eu não estou equivocado, foi 33-31 a votação. E temos senadores do PT que faltaram, e da base do governo que faltaram, e outros pularam para o lado da proposta do José Serra. Então não há dúvida que há uma longa trajetória do petismo, de Lula, de Dilma, de seus sucessivos governos, em 14 anos, em fazer uma entrega da via rápida, que é
Bendini, Dilma, Temer e o Pedro Parente, de um lado, e Bolsonaro do outro, e de outro, os governos lulistas foram lentamente fazendo essa entrega, a despeito de ter preservado alguns aspectos. E o episódio que você está me recordando aqui é muito eloquente a respeito de uma decisão tomada pela ex-presidente Dilma, que foi um ataque à Petrobras e uma abertura para essa rapina que permitiu que, de maneira desinibida, o governo do corrupto e liberal Michel Temer, sob a coordenação de Pedro Parente e depois de Bolsonaro, sucessivos presidentes e os generais entreguistas, fizesse esse assalto final, que é uma burla do nosso povo, dando bilhões em dividendos e nós pagando gasolina, óleo diesel, gás, caríssima para sustentar essa rapina. Ora, isso não se fez pela maldade posterior à deposição da presidente Dilma. Isso é um contínuo, é isso que tem que ser observado e é isso que precisa ser interrompido. Falta visão estratégica aos governos petistas? E agora o presidente Lula está confirmando isso de maneira cabal, ao indicar um senador que faz parte do mundo dos negócios, que tem empresas vinculadas a isso, que tem um historial vinculado a isso e que não tem o menor compromisso com o processo de emancipação política do nosso povo. E menos ainda com a condução da Petrobras. De tal maneira que as explicações de Jean Paul Prats na recente entrevista, em que ele mostra uma forma cautelosa de driblar a paridade de preços internacionais, é a ponta do iceberg, mas é uma coisa muito pequenininha. Não é isso que está em questão. O que está em questão? O Brasil, os brasileiros, precisam discutir a economia política do petróleo. E isso é uma tarefa do presidente da República. Isso é uma tarefa que a EPET tem feito a seu modo, e de todos aqueles que são nacionalistas, que defendam a Petrobras, elucidando a importância do petróleo para a maioria do povo e para o futuro do país. Isso tem uma longa história que nós estamos contando. A própria EPET tem contado, e um conjunto de figuras com duas moléculas de independência elucidam para a opinião pública. Nós temos uma grande batalha, uma batalha muito idêntica àquela do petróleo é nosso. Agora vale muito mais, e os inimigos são muito mais poderosos, e a nossa força é muito maior agora. Ao contrário de um certo espírito de resignação que domina essa esquerda liberal, para o qual nunca nada se pode, para o qual a correlação de forças nunca é favorável, para o qual a cautela é sempre a melhor companheira, e a riqueza vai vazando para fora, e o controle dos acionistas internacionais sobre uma riqueza nacional aumenta, e a pobreza do nosso povo em consequência, essa gente precisa repensar. E alguém tem que dizer: parem com essa insanidade, parem com esse assalto. Então eu proclamo sempre: nenhum dólar na Petrobras e morte aos acionistas. Tem que interromper. Isso está na mão do presidente. O presidente da República tem os instrumentos agora para fazê-lo. Ou faz isso e altera a correlação de força a seu favor, ou a eleição não valeu nada. Porque essa é a questão fundamental. Quando é que vai parar essa insanidade num sistema político que é corrupto no seu conjunto, com o Congresso Nacional, que é um covil de ladrões, e insaciável? A cada nova concessão, aumenta o preço. Nós já ouvimos esse roteiro. Esse roteiro, ele tem, desde que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criou essa coisa esdrúxula do presidencialismo de coalizão, adotado por Lula, seguido por Dilma, e se transformou numa virtude com Michel Temer e o proto-fascista Bolsonaro. É tão claro o roteiro que me parece insano ter que recordá-lo. Para alterar essa correlação de força é preciso dar um basta. É possível mobilizar o povo com a atual conjuntura de fake news e manipulação da mídia? O povo, ao contrário do que alguns pensam, o povo é completamente lúcido se explicar para ele, em cadeia nacional de rádio e televisão, o que está em jogo na Petrobras, e interromper esse assalto à luz do dia, esse assalto à mão armada a uma riqueza nacional, portanto, a um recurso estratégico do nosso povo, do nosso país, para todo mundo. Não há editorial de Globo, de Estadão, de Valor, de Jornal Nacional, de CNN, que possa se enfrentar com uma disputa aberta sobre a questão da Petrobras. Então eu faço um chamado aqui: nós temos que fazer essa disputa aberta,
de todas as formas. Existe até, constitucionalmente, o mecanismo do plebiscito. Vamos a um plebiscito. Quem tem que convocar isso? O presidente da República. Ou ele faz, ou ele está participando do entreguismo, do assalto e da corrupção. Porque nessas privatizações que nós vimos agora, até agora na Petrobras, o que a empresa chama de desincorporação de ativos, para não falar doação clara, como o campo de Carcará, como a Relan, como um conjunto, a refinaria do Novo Polo, tudo isso que está aí à luz do dia para ser verificado, tem que ser revisado. Muitos argumentam que será difícil rever as vendas de ativos, mesmo aquelas a valores depreciados. Eu observei essa semana que o presidente Lula vai excluir, através do ministro Wellington Dias, 1 milhão de pessoas que recebem o Bolsa Família de maneira indevidamente, praticando em grande medida ilegalidades, que foram promovidas pelo governo do proto-fascista Bolsonaro. Ora, se na economia daquela caixa de fósforo está sendo feita uma revisão, por que é que não há uma revisão criteriosa de todas as privatizações realizadas por sucessivos governos, da política de preços, dos recursos estratégicos, das decisões administrativas da Petrobras, numa limpeza que precisa ser colocada à luz do dia? Essa é uma questão essencial, estimados. Se estão fazendo uma revisão criteriosa do cadastro do Bolsa Família, porque não se admite corrupção no Bolsa Família, a primeira providência de um presidente da Petrobras comprometido com a empresa, com o futuro do país e com o governo, deveria ser fazer uma revisão drástica de todos os processos de privatizações. As empresas, a Associação dos Geólogos Nacionais, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, a FUP, a FNP, agora muito moderadinha para o meu gosto, conciliando com Lula e dando as costas para a Petrobras, deveriam fazer algo essencial. Pedir uma revisão das privatizações, fazer uma limpa nessa área e mostrar quem está assaltando a Petrobras. A mídia capitalista, o que fez? Elegeu o Petrolão para liquidar a imagem pública da Petrobras. E eram casos gravíssimos de corrupção, pois as privatizações foram mais graves ainda. Muito mais graves ainda. A administração da empresa nesse período foi muito mais grave ainda. E é preciso uma revisão drástica. O povo precisa saber da verdade. E nós não vamos enfrentar essa hegemonia política contra o estatal, contra a empresa, e na venda do petróleo, na entrega do petróleo para investidores internacionais capitalistas que não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro, sem uma revisão e colocar os dados à luz do dia. Um governo de ampla coalizão tem capital político para tanto? Isso não debilita o governo. Isso dá força para o governo. Somente analfabetos políticos podem pensar que uma publicização, a abertura de todas as decisões últimas da Petrobras, desde a lei da partilha até agora, à luz do escrutínio público, com debate, com o presidente falando para a nação, com a IPET, os engenheiros, há uma reserva no país. O povo não sabe o que é a economia política do petróleo, e menos ainda a economia política do rentismo que nos domina, mas o povo aprende rapidamente, desde que o presidente convoque, a sociedade civil se mova, os sindicatos, as associações, os movimentos, todo mundo pode se mover. A universidade, nós nos moveríamos, desde que tenha uma convocatória. A ausência dessa convocatória, mais do que uma avaliação equivocada sobre correlação de forças, é uma cumplicidade com o roubo e o assalto à Petrobras. De tal maneira, meu caro, que há que fazer uma revisão. Primeira atitude de um presidente da Petrobras digno seria algo bem simples. Chamar a imprensa, fazer uma investigação a fundo de todas e cada uma das decisões, essa de distribuição de dividendos, e as privatizações, a entrega da empresa, que se acelerou no segundo governo da presidente Dilma, no governo liberal e corrupto Michel Temer e no governo do entreguista e protofascista Jair Bolsonaro. Essa revisão precisa ser feita urgentemente, radicalmente, até o fundo e até o fim, colocar a verdade para o povo. E vamos para um plebiscito. Vamos para um plebiscito sobre a Petrobras. Nós venceremos esse plebiscito e alteraremos a correlação de forças. Aqueles que estão buscando estabilidade no governo, conciliando com os criminosos, com aqueles que estão contra o povo, são cúmplices do resultado que será inexorável. A degradação do governo,
a corrupção da prática parlamentar e a debilitação da empresa. E o mais importante é a entrega de uma riqueza nacional extraordinária que está baseada no fato de que é uma riqueza nacional estabelecida através de preços internacionais. Essa diferença é fundamental. Calcule. Nós vamos discutir isso com o povo. O povo será capaz de entender diante de tantas informações contrárias? O preço de extração estará em $20 do barril e o mercado mundial está pagando 80, 86, teve 140 e até mais. Imagine se o povo não vai observar que essa franja tinha que estar no almoço, na janta, no transporte, na escola, na educação dele imediatamente. O petróleo, a renda petroleira tem que estar na mesa do nosso povo, e não é para comer só 3 vezes ao dia. É para ter ciência, tecnologia, cultura, saúde e educação compatível com a riqueza do país, não é renda. A renda é um conceito contábil. Eu estou falando de uma riqueza, que é um conceito da economia política. Nós precisamos fazer essa disputa urgente, é inadiável. Se quisermos pensar não só no futuro, dá algum sentido para fazer política no presente. Porque eu não vou ficar discutindo quinquilharias aqui entre nós. E repito, se o Bolsa Família, que é desse tamanho, consumiu nos anos áureos do petismo 0,47% do PIB, merece uma revisão, como é que nós não vamos fazer uma revisão desse roubo à empresa, desse assalto permanente, nesse saqueio permanente que o nosso petróleo está submetido?